Fala, Render People, tudo bom, gente? Galera, vamos agora a mais um episódio do Abre a Cena Under. Muito legal a repercussão dessa série aqui do canal, porque agora quando eu posto qualquer coisa lá no Instagram ou um projeto novo no Behance, algumas pessoas pedem pra abrir a cena que eu postei. Isso é muito legal, porque assim eu posso saber exatamente o que mostrar pra você aqui no canal. Pode ser atender o seu pedido de qual dúvida você tinha sobre aquela cena ou curiosidade, e eu vou mostrar aqui como eu cheguei no resultado. Então, pra você que ainda não conhece, aqui no canal eu tenho uma série que se chama Abre a Cena Under, e o que eu faço é abrir no Max a cena que eu fiz e depois renderizei e postei nas minhas redes sociais e mostro a camada de layers que existe por trás dessa cena, algumas curiosidades de como eu cheguei naquele resultado. Eu mostro como eu fiz, geralmente eu mostro como eu ilumino, eu abro qual é o HDRI, qual é a configuração que ele tá, e inclusive dos materiais também, tá, gente? Então vamos lá, a cena de hoje. Qual é a cena de hoje, gente? A cena de hoje é essa cena aqui, ó, que eu chamei de Primavera, né? Tem um projeto meu lá no Behance e também postei no Instagram como Primavera. Por quê? Porque aqui eu conheço essa trepadeira aqui, ó, como Primavera. Mas eu sei também que o nome que as pessoas conhecem ela é Bougainville, o nome da espécie desse tipo de vegetação aqui. E eu só sei disso porque foi o que mais comentaram nesses posts que eu fiz, que era como que você fez o Bougainville, como é que você fez essa trepadeira, você usou o Ivy, você usou o Forest, como é que você fez essa trepadeira aqui subir por essas paredes e parecer tão natural? E daí eu vou mostrar o que eu fiz para construção dessa vegetação, da maneira que ela parecesse que estava realmente crescendo nessas paredes, tá bom, gente? Vamos lá, dá-lhe pau no render. É isso aí, né, gente? Então vamos abrir essa cena aqui pra vocês. Como eu disse, essa cena chamada Primavera ou Bougainville, como você preferir denominar, é o seguinte: ela na verdade é uma cena muito simples. Eu adoro fazer cenas simples, tá? Porque eu de verdade, eu tenho um problema de ficar muito tempo trabalhando em cima de uma cena. Eu gosto de fazer coisas mais rápidas, só que quando eu não chego num resultado que eu quero, eu também fico, como é que eu posso dizer, não decepcionado, mas sabe aquela quando tu não chega onde tu quer, tu fica meio triste, né, meio paranoico. E eu gosto de trabalhar com cenas simples porque eu tenho a certeza de que eu vou conseguir chegar no resultado, tá? Isso não significa que eu não faça cenas complexas também, mas assim, é como um escape de estresse, assim. Por exemplo, tem um dia que tu tá meio estressado, poxa, eu vou sentar ali e vou fazer uma ceninha rápida, uma cena tranquila, uma cena fácil, e o dia já fica melhor. Eu não sei pra vocês, talvez isso seja uma doença de quem faz 3D, mas é assim que funciona comigo, tá? Vamos lá, essa cena aqui, gente, como é que ela foi feita? Se eu abrir pra vocês ela, como eu vou fazer aqui no 3D Studio Max, tem até um render aqui, previewzinho, vocês vão ver o quanto ela é simples. Se eu vir aqui de vista topo, olha só, gente, ela nada mais é do que edifícios, 3 coladinhos um no outro, um jardinzinho entre as escadas, uma calçadinha, um asfaltinho, meio fio, tem até um decalque aqui pra seta no asfalto. E daí o nosso Bougainville aqui, a nossa primavera. E eu acho que é mais sobre isso que a gente vai falar, e sobre a luz, porque muita gente também falou: meu, como é que tu consegue esse céu tão azul, essa luz tão natural? E daí eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Mas primeiro eu quero começar aqui com a câmera selecionada. Eu vou pegar também aqui em Tools, Layer Explorer, eu vou desligar todos os layers, tá? Justamente pra gente poder mostrar isso em camadas. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é um prédio, tá? É um prédio, não são 3. E esses aqui são do Arc Exterior 215. Só que eu mudei todas as texturas pra branco, tá, gente? Então olha só, esses prédios aqui originalmente eles eram uma cor meio terracota, meio marrom. Eu nem peguei a pipeta aqui, o material, vou pegar agora. Então só pra vocês verem, o material depois eu deixei eles todos brancos, porque eu queria
que tivesse esse contraste, né, do colorido da vegetação com o branco da fachada. Eu tinha umas referências que eu tinha pego e eram todas com essa parede branca, onde tinha esse bougainville aí colorido. Então eu pensei, pô, tem que ser branco com essa cor. E foi o que eu fiz, tá? Vamos lá. Então a gente tem basicamente aqui, ó, a modelagem desse prédio. Depois disso veio a calçada, né? A calçada, daí sim, ó, esses detalhes de meio fio bem modeladinho, tá vendo? Bem texturizadinho. Não foi só tipo um extrude numa peça só, ou não foi modelado todos eles iguais. Isso aqui são objetos escaneados mesmo, são da Quixel, tá? Então, pô, cada um tem o seu formato, ele dá esse ar de realidade, obviamente, porque todos eles são diferentes como na vida real, né? Depois disso, ó, na calçada tem o asfalto, óbvio. Ali dentro a gente tem um jardim do canteiro. Então nada mais são, vou dar um zoom ali, ó, do que uma textura de pedrinhas. Eu coloquei algumas vegetações aqui, tudo low poly mesmo, de escaneadas, tá? Essas que estão em proxy não, essas aqui são já objetos mais high poly, tá? Provavelmente essas aqui são da Evermotion também. Se eu for utilizar aqui em Full Mesh, vai dar pra ver bem certinho, ó. Tem as folhinhas bem certinhas e tal, bem modeladinho. Essa aqui também, ó, vou botar aqui em Full Mesh, vai dar pra ver ela bem. Ela até demora um pouco pra carregar, ó, porque realmente ela tem bastante polígonos, ó. Ela tem curva, é toda modeladinha, bonitinha isso aqui, né? Mas como você pode ver na imagem, pra imagem praticamente não fez diferença essa aqui ou essas outras, porque existem dois tipos da gente ter uma coisa muito real, né? Ela pode ser ou high poly e com texturas legais, ou ela pode ser low poly, porém com texturas extremamente realistas, como são os objetos escaneados da Quixel, usando o Bridge, por exemplo, que daí tem displacement, que faz o trabalho de fazer esse high poly, entendeu? Vamos lá, tem um outro objeto aqui, ó, vamos colocar ele em high poly, em full mesh, desculpa, só pra gente ver ele também, e tá aqui. Tá, então enfim, são alguns objetos que eu distribuí aqui, planejei como distribuir eles pra ele ficar como eu queria que ficasse na imagem, né? Tem uma pedra aqui também. Então essa foi a segunda parte, a gente tem aqui a calçada. Depois o que aconteceu foi que eu queria alguma coisa em primeiro plano, então eu adicionei os fios desse poste aqui, ó. E se a gente for ver ele na perspectiva aqui, ó, basicamente fios e um poste com transformador, com tal. Muita gente me pergunta, onde é que eu consigo um bloco de poste? Pô, gente, eu uso bastante biblioteca pronta, porque tempo é dinheiro e eu acho que vale a pena você investir numa biblioteca que tenha bons blocos, bons modelos, tá? Mas nada impede da gente modelar. Então esse poste aqui eu modelei porque ele é muito simples de modelar e de verdade eu não encontrei ele. Se eu encontrasse ele, de repente ele aí, se fosse baratinho eu compraria. Mas como eu não encontrei, eu queria um poste, eu queria que tivesse realmente esse formato, eu queria que fosse parecido com os postes que a gente tem de verdade e não com aqueles postes que tem lá nessas bibliotecas que é só tipo iluminação subterrânea, não sei o que lá, cabeamento, então não parece um poste real, né? Eu queria que parecesse um poste real com vários fios, por isso eu fiz ele, tá? Eu modelei esse aqui então. Depois disso, vamos adicionar aqui o que mais que a gente teve. Detalhe no asfalto, eu coloquei uma seta aqui, ó, que se a gente for olhar no preview do render dá pra entender. Tá vendo, ó, como é que ela ficou marcada ali? Isso aqui eu usei a mesma técnica que eu utilizei lá no... que eu mostrei no Abre a Cena New York, a cena de Nova York, tá? Então, na verdade, o que é esse material aqui, ó? Ele é um plane, tá? Com esse material, com alfa, né? Então tá aqui, ó. Ele é basicamente isso aqui, ó. Daí o que acontece? Como ele tá no mesmo plano que o asfalto tem um displacement. Até vamos pegar aqui, ó, o displacement do asfalto aqui. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Não. Esse primeiro aqui, asfalto. Então ele tá com asfalto aqui de 1. E se a gente for pegar esse cara aqui, ó, ele tá com 0,6, tá? Mas ele tá também com um -1 aqui. Então, no fim, isso aqui é um teste que você tem que fazer. Por quê? Não é porque você coloca 1 que ele vai ficar todo com 1.
ele vai dizer que o mapa, que ele é branco e preto do displacement, a parte branca, mais branca dele vai ter 1 centímetro. O que acontece é que ele é todo feito de nuances de cinza, né? Então, às vezes, nem tem nenhum branco. Então, ele não é exatamente 1. Então, não significa que ele vai ser 1 centímetro cravado. Então, você vai ter que ajustar isso no teste, né? Então, o que eu fiz foi, tipo, mexer um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, até que parecesse real. Você também pode fazer isso aqui pintando, né, gente? Pintando esse decalque direto no asfalto. E daí, sim, não tem erro, porque vai ficar exatamente onde tem que estar. Mas como eu queria fazer aqui de forma rápida, eu só usei um plane em cima de outro plane e fui calculando aqui a altura dele e deu muito certo, né? Ó, ficou aqui, ó, encaixadinho, nem dá pra perceber que não está ali, que não é pintado essa seta, tá? Então vamos lá, isso foi uma outra curiosidade. E daí a gente veio pra parte do Bougainville. Gente, essa primavera aqui, como é que foi que eu coloquei, né? Eu vou dizer o seguinte, muito do que a gente faz em 3D vem da criatividade de saber utilizar o que a gente tem. Então nem sempre as coisas estão, na verdade nunca, estão preparadas para exatamente aquilo que você precisa. Você sempre tem que dar um jeitinho para poder utilizar aquilo, tá? E daí aconteceu exatamente isso. Porque o que aconteceu? Tinha uma biblioteca, deixa eu ver se tá aqui a biblioteca. A biblioteca do Max Tree. Tá aqui, ó. Você tá vendo quantos Bougainville aqui? Ah, até tem no nome aqui, eu que não fui capaz de ler. Mas tá aqui, ó, Bougainville. E veio esses caras aqui, ó. Esse. Basicamente é o seguinte, tem 3 que estão trepando numa parede e tem 3 que estão trepando, 2 que estão aqui, ó, crescendo, né? Trepando, como você quiser, trepadeira ou subideira, num pilar quadrado e outros subindo num pilar circular, tá? Esses outros 3. O que eu fiz? Eu utilizei esses caras aqui para criar aquilo lá. E eu sei que no final eu achei muito legal que as pessoas realmente acreditaram que era uma trepadeira. Por isso que eles ficaram tão chocados assim. Meu Deus, que plugin é esse que faz essa trepadeira crescer? Mas na verdade não é trepadeira nenhuma, querido. É só usar a criatividade e o que temos, né? Eu acho que o brasileiro é bom em fazer isso. É inventar coisa com o que não tem. Ou com um pouco que tem, né? Então vamos lá. O que eu fiz? Eu vou mostrar agora aqui. Eu empilhei aqueles caras, tá? Eu selecionei aqui alguns tipos. Acho que o que eu mais usei foi esse cara aqui, ó. Que na verdade o que ele é? Dá uma olhada. Ele é uma trepadeira daquele pilar redondo, gente. Só que como não me interessa, porque ele tá entrando dentro da parede a outra metade, se a gente for olhar aqui em perspectiva, ó. Bom, ele ou quase entra, tem uns que entram completamente, ó. Se eu voltar aqui pra fora, ele vai... Tu vai ver que ele é inteiro, ó. Também é inteiro, tá vendo? Mas não tem problema, porque a gente não percebe isso na vista de frente. E daí o que eu fiz, gente? Eu fui colocando de um jeito que eles pareciam que estavam crescendo, ó. Eu coloquei assim, ó. Pô, esse cara aqui tem que crescer de algum lugar. Então ele vai encaixar mais ou menos aqui do meio, vai vir... E esse aqui, a mesma coisa, então eu fui rotacionando também para não ficar todos eles iguais. Eu rotacionei para que parecesse que saísse daqui e que continuasse por aqui e que continuasse. Então eu fui colocando meio no olho, ajeitando as coisas para que realmente isso fosse parecendo que estivesse crescendo ali, tá? Então foi dessa maneira que eu fiz, gente. Uma outra coisa que eu fiz é o seguinte, que na verdade não ficou tão cheio assim, ó. Porque se eu pegasse só esses caras aqui, ó, e fosse montando... Eu vou mostrar isso pra você, ó. Eu vou até congelar esses caras aqui, ó, pra mostrar. Ctrl Q, Hide Selected. Esse aqui vou congelar também. Eu precisava de uma massa pra pelo menos dar uma boa fechada ali, ó. E daí você tá vendo como é que ela tá aqui, ó. Toda furadinha. Como é que eu fiz isso, gente? Nada mais do que eu peguei um daqueles blocos que estavam completamente fechados. Opa, que tá aqui, ó. Eu acho que era esse cara aqui ou esse cara aqui, tá? Peguei de frente ele, que ele era fechado, e vim aqui no modo de seleção. E ao invés de usar um retângulo, eu usei essa latinha de spray aqui, ó. E o que ela faz? Deixa eu apertar aqui o
a seleção por face, por exemplo, e daí você vem pintando, ó. Daí o que eu fiz? Eu fiquei aqui eu tinha 2 janelas, né? Então com o Shift eu continuo pintando aqui, ó. Eu fui selecionando tudo que tinha. Por exemplo, eu quero abrir um buraco aqui, ó. Então eu venho aqui, seleciono essas faces e aperto no Delete. Pronto, nós temos um buraco na nossa Bougainville aqui. Então foi desse jeito que eu fiz os buracos das janelas, tá? Vou dar Ctrl Z aqui. E volta tudo aqui. Unhide all. Beleza, gente. Então, olha só. Foi desse jeito que eu selecionei esses buracos das janelas para eles ficarem livres, tá? E foi dessa maneira que eu empilhei esses bougainvilles aí, essas primaveras, essas flores lindas e maravilhosas, tá? Gostou da dica, gente? Você imaginou que era dessa maneira? Você já tinha visto, eu já tinha contado isso lá no meu Instagram. Eu tinha dito, como é que você fez isso? Ah, eu empilhei a parada lá. Você já tinha lido isso no meu Instagram? Se já leu, me comenta aqui, eu quero saber se você já sabia da maneira que eu tinha feito isso. Se não sabia, comenta aqui também. Mostra se você diz aí onde é que você vai aplicar essa gambiarra do Ander Alencar aí pra poder utilizar nas suas cenas. Eu quero saber, comenta aqui. Na verdade, eu vou pedir o seguinte, ó. Comenta aqui qual foi a maior gambiarra que você já fez dentro de uma cena 3D. Qual foi a gambi? Me diga, qual a sua maior gambi na cena 3D? Me conta aqui, cara, que vai ser hilário. Eu acho que vai vir coisas bem legais e eu quero saber, tá? Eu vou mostrar agora ainda como eu fiz a iluminação dessa cena, porque talvez você tá... Ei, peraí, eu quero saber como é que fez essa luz aí. E eu vou mostrar pra você agora. Mas antes eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque eu já falo isso sempre, mas, cara, o meu intuito é ajudar a comunidade de renderização a criar coisas incríveis, a gente subir o nosso nível, porque se todos os artistas souberem fazer mais e melhor e tiverem mais conscientes do poder que a gente tem, que nós somos as pessoas capazes de mostrar para o mundo os projetos da galera, as grandes ideias e invenções, é a gente que renderiza esse negócio e mostra para o mundo. Então assim, ó, gente, a gente tem muito potencial, muito poder nas mãos. E eu queria que todos soubessem disso, porque daí a gente consegue cobrar melhor, a gente vai ter o reconhecimento que merece enquanto profissional e de verdade isso é bom pra todo mundo, tá? Por isso eu não me importo nem um pouco de compartilhar as coisas que eu crio aqui no Estúdio Oficina 3D, a maneira que eu invento as minhas gambis de fazer as coisas, ou mostrar pra você o jeito simples que é pra você não pensar que é uma coisa de um alienígena, tá? Pra você mostrar que você pode fazer aí na sua casa, no seu estúdio, projetos de qualidade, tá bom? Vamos lá, então se inscreva aqui no canal. Dá o seu joinha aí se você já tá gostando desse vídeo. E vamos agora à parte da iluminação, tá, gente? Como é que foi feita essa iluminação? Ela nada mais é do que o seguinte, ó. Você pode apertar a tecla 8 e aqui tem um environment do Max, né? Eu sempre utilizava isso aqui quando eu usava o V-Ray, mas agora eu não utilizo mais porque eu uso o Corona. E dentro do Corona, a gente faz o seguinte. Dentro do Corona, a gente vem aqui, aperta F10, né? Que vai abrir a configuração do render. E daí a gente tem o seguinte, ó. Aqui em Scene Environment, eu posso usar o do 3D Studio Max aqui, ó, o Environment Tab. Se eu clicar aqui, né, gente, o que tiver aqui vai funcionar. Se eu colocar aqui em Single Map, o que tiver funcionando é o que tá aqui. Isso aqui nada mais é do que um HDRI, gente. Se eu abrir aqui o meu editor de materiais, não é isso aqui não. Vou apertar a tecla M para aparecer os meus materiais e arrastar esse HDRI aqui para dentro, que é o mesmo. O HDRI que eu usei, ele é simples de tudo, tá? Ele é um HDRI da Raven, tá? Então tá aqui já, ó, um HDRI e o nome dele é esse cara aqui, ó, Quantani. E eu uso 2K porque de verdade, como a parte que eu tô vendo do céu é só aquele azulzinho ali, eu não ia botar um 16K pra ver aquilo ali e nem ficou pixelizado, então tipo assim, ó, eu considero que ficou bom. Como eu queria renderizar essa cena só em 2K, então não houve a necessidade de trocar pelo 16K. Talvez houvesse, se a gente for perceber bem, dá pra ver aqui um grão, uns pixels, mas na hora eu não achei necessário, então eu deixei o 2K ali mesmo. Porque para iluminação não precisa mais que isso, tá, gente? Até para ficar mais leve o cálculo, tudo mais rápido. E tá aí, ó. É esse HDRI aqui.
o que eu fiz nele de diferente? Ele tá na inclinação aqui de 20 no environment, mas isso não importa, porque vai ser de acordo com o seu projeto que você vai dar a rotação. E ele tá na temperatura que já vem, tá tudo certo, tudo igualzinho. A única coisa que eu mudei aqui foi botar um pouco mais de saturação, pro azul ficar mais vivo, e diminuir um pouco o gama, pra luz ficar mais direcional. Quando a gente diminui o gama, gente, a luz fica mais... a sombra fica mais nítida, né? Quanto mais o HDRI tá com gama maior, essa sombra vai ficando borrada. E quanto menor o gama, a sombra vai ficando mais nítida e vai dando mais contraste também, tá? Vai ficando mais potente a luz, as sombras vão ficando mais escuras. Então eu queria que o sol ficasse mais forte, eu fiz isso. E basicamente um pouco mais de saturação, porque eu queria que tivesse assim, tipo, branco e azul e as flores, tá? Outra coisa de diferente aqui, nada não. Fiz um render aqui prévio. Tem aqui alguns ajustes que você pode colar se você quiser. Mas não é colar, né, gente? Porque também cada caso é um caso. Isso é outra coisa. Meu Deus, qual foi a pós que você utilizou lá? Gente, sei lá qual foi a pós. A pós eu vou fazendo aqui na hora, o que é necessário. Por exemplo, essa parede era branca. Eu precisei botar um highlight compress de 3, porque se eu deixasse em 1, o que ia acontecer? Vou mostrar pra você. Ia estourar. Então, tipo, eu tive que ir aumentando até chegar ao 3 e dizer, pô, beleza, não tá mais queimando ali. A temperatura, deixei igual. Contraste igual, só bostei um pouquinho, cara. Só bostei um pouquinho de Filmic Highlights e Filmic Shadow aqui um pouquinho. Ativei o Bloom and Glare. O LUT que eu uso é esse aqui de baixo, aqui, esse King Graphic 03 aqui. Só que eu uso na potência de 0.5, porque em 1 ele fica bem forte. Ó, se eu botar 1 aqui, ó, pô, já volta a estourar de novo. Então não me adiantou muita coisa. O 0.5 foi o que eu usei. Então, basicamente é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, de repente, aí a entender como é que essa cena foi feita. O objetivo dessa série Abre a Cena Abre a Cena Under é mostrar pra você como eu construí as minhas cenas. Porque quem sabe, de mostrar como eu fiz uma cena, você tem um insight, alguma coisa aí que, pô, vou utilizar essa técnica aqui na minha cena. E você melhora a sua cena aí. Agora, uma outra curiosidade sobre essa cena é o seguinte... que se você for ver a imagem aqui, não tem meio fio nem asfalto. Por quê? Gente, tem coisa que você tem que abrir mão na vida, né? Por exemplo, quando eu fiz essa prévia aqui, ó, eu percebi que o asfalto estava muito repetitivo e de verdade não estava ficando muito bom. Então é melhor tirar da cena, gente. Isso é outra coisa que você tem que ter um desapego, tá? Às vezes você tá trabalhando numa cena e você pensa, meu Deus, ela é tudo pra mim. Você... é algo assim, é tudo pra mim. E daí, né, gente? É feia. E ela não é tudo pra você, não. Então é o seguinte, ó. Desapega. Você tem que pegar, gente, e saber que se aquilo tá estragando a sua cena, abre mão. Não importa se você trabalhou um dia naquele negócio, ou trabalhe mais alguns dias pra deixar bom, ou larga a mão. Larga a mão. No caso aqui, a minha cena eu tava gostando muito dela, e ali tava repetitivo, tava meio chato. Eu pensei, cara, pô... E eu levei um tempinho pra acertar a altura daquele decalque lá, pensei... só porque eu passei trabalho, que se dane, é melhor eu passar trabalho e entender que aquilo é ruim e arrancar da minha cena do que passar trabalho, ficar que nem uma mula dizendo aquilo fui eu que fiz, eu demorei pra fazer e caga a tua cena, né? Então, gente, larga a mão às vezes, deixe ir, tá bom? Antes que eu esqueça, não se esqueça de entrar, sabe onde? No podcast do Under. Onde ele está? Nas principais plataformas aí de podcast, Podbean, no Spotify. Eu tô tentando ainda colocar no iTunes, mas lá eles demoram demais pra provar. Mas vai estar lá também, tá? Mas olha lá no Spotify, o podcast. O nome do podcast do Under é como? É Pau no Render, galera. Então entra lá, Pau no Render. Tem entrevista com artistas, entrevista com alunos, tem eu respondendo perguntas. Tem também, sabe o quê? Esses vídeos que eu faço aqui, não os técnicos onde eu tenho que mostrar comandos, mas quando eu falo de mercado de renderização, quanto cobrar, quanto não cobrar, esses áudios todos estão lá no meu podcast. Então, corre pra lá e me segue no podcast. Faça o que você quiser, escute quando você estiver dirigindo. É isso aí, gente. Não esquece de comentar aqui sobre a sua Gambi Master, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Dale render, pau no render.